Segundo Reis, capítulo 5. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E este era homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou o seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestes, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar? Para que este envie a mim para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Somente até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus. Querida igreja, está aqui diante de nós a palavra do Senhor, nos lembrando dos seus feitos e suas maravilhas da antiguidade, onde pessoas, homens e mulheres, tiveram experiências com Deus. E esta experiência foi notável, queridos irmãos. Notável foi a experiência que Naamã teve ali diante de Eliseu, o profeta. Porque quando Deus deu vitórias ao rei da Síria, deu livramento aos sírios, usando-se do seu general Naamã, chefe do exército, vieram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina. Levaram presa uma menina do povo de Deus. E essa menina, ela tinha conhecimento de quem era Deus. Ela conhecia Deus, ela conhecia o profeta de Deus. Ela sabia que na sua terra tinha alguém que tinha intimidade para conversar com Deus. E vendo o seu senhor Naamã sofrendo com aquela lepra, apesar de ser um homem poderoso, apesar de ser um homem influente, ele tinha esse problema, uma doença que na época era incurável. E a menina olhou e disse para sua senhora: quem dera esse homem, quem dera ele estivesse em Israel, lá tem um profeta de Deus. Esse profeta falaria com Deus, oraria a Deus, e Deus iria fazer um milagre, iria libertá-lo dessa lepra. Lá na minha terra tem um Deus poderoso. Querida igreja, que coisa linda quando nós lembramos que existe um Deus, quando nós lembramos que há poder na vida daqueles que se aproximam de Deus. A menina trazia com ela o testemunho de Deus e deu esse testemunho. Não se calou, ela se manifestou. Apenas uma menina. Quem diz que
as coisas de Deus é para ser feita pelos grandes? Quem disse que as coisas de Deus são para ser realizadas por grandes homens e grandes mulheres? Por que não alguém que se sente pequeno? Alguém que se sente até mesmo uma criança na presença de Deus? Deus pode se usar sim, e Deus quer se usar. E se ela fechasse sua boca? E se ela não falasse nada? Porque grandes coisas aconteceram a partir do testemunho que ela deu. Ela nem imaginava a grandeza dos fatos que iriam se suceder, mas o fato de ela não reter, irmãos, quando é para falar de Deus, quando é para dar testemunho de Deus, quando é para falar de Jesus, quando é para falar do amor e do poder, da soberania, da majestade, da glória e do esplendor do nosso Deus, não devemos nos calar. A palavra o tempo todo nos ensina. Até Jesus mesmo disse: se esses se calarem, as pedras clamarão. Por que nós damos glória a Deus? Por que nós repetimos glória a Deus? Glória a Deus, glória a Deus o tempo todo. Por que nós fazemos isso? É nós dando testemunho de que Deus é glorioso e de que Ele é digno, Ele é merecedor de receber toda a honra, de receber toda a glória. Ele é o nosso Criador, é o Senhor do céu e da terra, do mar, do infinito, do espaço, do tempo, das horas, do clima, de tudo. Ele é Deus, glória, glória ao nome do Senhor. E a menina dava esse testemunho ali de que Deus é glorioso, há um Deus na minha terra. Ela era de graça, não pagava nada para ela dizer isso. Então ela disse. E quantas vezes nós nos calamos e não falamos de Jesus quando tem alguém perecendo, precisando dele? Porque aquela lepra que estava em Naamã, irmãos, podemos entendê-la como muitas coisas, podemos entendê-la como o velho homem, podemos entendê-la como, irmãos, a impureza deste mundo, do pecado, das malícias, das maldades, da violência, das guerras, de tudo quanto há de ruim que contamina o coração dos homens, e que nós vemos no dia a dia, o ódio no olhar de muita gente. Passamos às vezes por certos lugares que as pessoas olham para nós procurando ver se tem algum jeito de obter alguma vantagem da gente. Nós possamos, irmão, se nós andarmos pelo centro da cidade, nós somos assediados aí por pessoas querendo nos vender coisas, querendo ganhar algum dinheiro, aproveitando-se da nossa atenção, de alguns minutos do nosso tempo para se beneficiar de algum jeito. O mundo está assim, irmãos, o mundo está com uma sede insaciável. O mundo é como se fosse um deserto, uma secura. As pessoas vão de um lado para outro, buscando um jeito de sobreviver, um jeito de se dar bem, e muitas vezes é fazendo mal uns aos outros. O mundo está cheio de violência, cheio de pecado, cheio de prostituição, cheio de imundícia. O mundo está perdido, jaz no maligno, e nós muitas vezes nos calamos e não falamos que no meio do povo de Deus há um Deus que purifica, há um Deus que salva, há um Deus que liberta. E Jesus, Ele vem para nos libertar. Ele disse, aleluia: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai o meu fardo que é leve e o meu jugo que é suave. Olha, queridos irmãos, Naamã ouviu dizer que havia um Deus na terra de Israel e foi lá, mas ele foi, irmãos, com aquele jeito de entender as coisas, né? Que tinha que procurar o rei, era o rei de Israel. Se tinha alguém que podia curar ele da lepra, se aquela menina disse a verdade, seria o rei de Israel, a pessoa mais importante de Israel. Certamente um homem que tinha poder para fazer essas coisas estaria assentado num trono, então só podia ser o rei. Chegou lá cheio de presentes, de ouro e de prata, e assustou o rei com aquilo tudo, porque o rei, aleluia, o rei não tinha esse poder. E então, irmãos, Eliseu ouviu falar que aquele homem estava ali buscando cura, buscando libertação, e então mandou chamá-lo. Glória a Deus nas alturas. Vou resumir, querida irmandade. Eliseu, quando esteve com Naamã ofereceu a ele suas riquezas. Eliseu disse, não se compra as coisas de Deus, não é assim, irmãos. As coisas de Deus são muito diferentes do jeito que o homem entende, do jeito que o homem acha que deve ser. Mas ele disse assim, você vai ser curado dessa lepra, mas vai ter um preço que você vai ter que pagar. Você vai ter que ser mergulhado 7 vezes no Jordão. O Jordão, irmãos, um rio sujo, um rio contaminado. Glória a Deus. Naamã, na mesma hora, disse,
tem tantos rios muito melhores do que esse na minha terra, e eu vou vir aqui nessa terra, aleluia, como se diz assim, um lugar inferior, um lugar que não chega aos pés lá do lugar onde eu moro, e vou me submeter a isso, a me mergulhar nesse rio aí para poder me limpar dessa lepra, vou ter que mergulhar 7 vezes ainda nesse rio sujo, aleluia, sendo que tem tanto rio limpo lá na minha terra, eu não vou fazer isso, mas aleluia, o seu empregado disse para ele assim, mas meu senhor, se ele te pedisse para fazer uma coisa muito mais difícil, você não faria? O que ele te pediu é algo simples, é só mergulhar, faça isso. O que tem? O que o Senhor tem a perder? Já está aqui. Olha que conselho sábio que deu e que mexeu no coração dele. Porque as coisas de Deus é simples e muitas vezes as coisas que Deus nos pede são realmente simples. São realmente simples, irmão. Glória a Deus nas alturas. As coisas que Deus nos pede são simples e elas fazem, glória ao nome do Senhor, elas, irmão, trazem para nós. Irmãos, pode pegar aqui. Vamos ver buscar aqui. Glória a Deus. Deus abençoe. Glória a Deus. As coisas de Deus são simples, irmãos, mas muitas vezes elas não requerem um grande esforço físico ou um grande sacrifício terreno, mas requer um pouco, uma coisa que para muita gente é difícil, é descer do pedestal do coração, é descer do próprio orgulho, é abrir mão do próprio eu, é renunciar ao seu ego. Aí é difícil, né, igreja? Tem muita gente que tem dificuldade de fazer isso, irmãos. E era essa a dificuldade que Naamã enxergava. Ele tinha trazido ouro, prata, um monte de riquezas. Mas o preço que Deus cobrou foi só mergulhar no rio. Olha como que é o coração do homem, igreja. Ele achou mais difícil isso do que pagar com ouro e prata. Já pensou que coisa? Mas o Senhor manda para nós essa palavra nesta manhã e nos mostra que as coisas de Deus são simples, mas só alcançam elas aqueles que são simples. Então que haja simplicidade no teu coração para fazer a vontade de Deus nas coisas simples, porque é ali que você vai encontrar o poder de Deus. Naamã foi mergulhar, igreja, e na primeira vez que ele mergulhou, nada aconteceu, a lepra continuava ali, mas ele tinha se abaixado, já tinha aprendido a abaixar a cabeça, a abaixar o seu corpo, a se inclinar, não é verdade? Foi a segunda vez, e foi a terceira vez, foi a quarta vez, e foi ficando ali o orgulho, foi ficando ali a altivez, foi ficando ali naquelas águas, naqueles mergulhos que ele estava dando, foi ficando ali a grandeza, foi ficando ali aquele modo diferente, aquele modo materialista de ver as coisas. Ele começou a aprender que o Deus de Israel é diferente, que o Deus do povo de Israel era um Deus que operava de um modo diferente, que ele não queria saber do ouro e da prata, que o homem não tem nada para oferecer para ele, que o homem não tem nada que acrescente, aleluia, 1 centímetro, 1 milímetro, à glória de Deus. Como diz sempre o irmão André aqui, que a nossa sabedoria, aleluia, a nossa justiça, por mais que façamos justiça, a nossa melhor justiça, é um trapo de imundícia, não presta para nada diante da majestade, da glória, do esplendor, da excelência, da glória de Deus. Então Deus estava ensinando isso para Naamã, e está ensinando isso para você também, que Deus, aleluia, Ele vai te abençoar, Ele vai te levantar, Ele vai te justificar, Ele vai te salvar, Ele vai te renovar, Ele vai fazer, você vai construir, você vai viajar, você vai realizar, você vai, aleluia, poder fazer as coisas que você já projetou no teu coração. Mas o Senhor te diz, não é por causa de esforço teu, não é por causa de obras tuas, não é por causa de coisas que você possa oferecer a Deus, que Deus vai operar isso na sua vida, não. Deus vai manifestar o seu poder na sua vida quando você aprender a abaixar a tua cabeça, a se humilhar no altar de Deus, a se dedicar na oração, a se inclinar, a pôr o teu joelho no chão e dedicar 10, 15, 20, 30 minutos na oração, porque muitas vezes isso o homem e a mulher acham difícil fazer.
muitas vezes acha difícil, porque parece uma perda de tempo, mas não é, igreja, não é perda de tempo. O Senhor cobrou de Naamã o preço da libertação, uma coisa simples. Ele aprendeu a se humilhar naquela água suja. Um general, Ciro, um homem poderoso, altivo, comandante de exército, que dava ordem aos seus soldados, dava ordens a homens, a militares, que traçava estratégias de guerra. Esse homem teve que se abaixar naquela água suja, porque um profeta maltrapilho mandou. É isso, igreja. As coisas de Deus são simples, mas o coração altivo acha difícil aceitar. Era menos difícil o ouro e a prata, mas olha que essa palavra veio trazer, porque cada mergulho que Naamã foi dando, foi ficando ali todas aquelas capas, aquela sujeira, aquela lepra espiritual dele, até que na última vez a lepra material, a lepra física saiu também e Deus o libertou. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, não é sobre Naamã, não é sobre Eliseu, não é sobre a menina, não é, igreja, é sobre o poder de Deus, é sobre aprender a honrar a Deus, é sobre a grandeza de Deus, é sobre o modo especial que Deus tem de operar. Ele não opera simplesmente para satisfazer um desejo nosso, não. Ele opera, mas opera nos ensinando como estar perto dele, como honrá-lo, como reverenciá-lo, como adorá-lo. Aleluia, porque de nada adianta o Senhor nos fazer favores aqui, aleluia, se nós não estivermos na comunhão com ele, se nós não aprendemos a santidade, se nós não aprendemos a humildade, nós nunca habitaremos com ele, nunca estaremos de fato perto dele, aleluia, nunca sentiremos o abraço dele, nunca nós poderemos ver a sua face. É por isso que ele opera por grande misericórdia e está operando nessa igreja, mas ele opera nos ensinando para que possamos ter comunhão com ele, possamos andar com ele, possamos andar com Cristo, possamos aprender a ser cristão, possamos manifestar as coisas de Deus. Naamã foi embora para casa, para sua terra, mas foi transformado, não só a sua pele, não só a sua enfermidade material foi removida, mas ele entendeu como é que se honra a Deus, ele entendeu como é que se humilha diante de Deus, ele entendeu que no trato com Deus não tem troca, não tem ouro, não tem prata, não tem negociação, tem humilhação, tem adoração, tem devoção, e o Senhor mostra para nós essa mesma lição nesta manhã, por essa palavra. Glória, glória, glória ao nome do Senhor. Receba esta palavra, porque o Senhor está operando na tua vida, o Senhor está manifestando o seu poder e o Senhor está te ensinando também. É por isso que Ele permitiu essa prova, porque no momento em que você se inclina para adorar em humildade, aleluia, ali você aprende que não é negociação, não é uma negociação, é você se submeter diante da majestade de Deus e dizer: Senhor, eu te adoro, eu te amo, eu te louvo, eu te glorifico, eu quero andar contigo, estando na prova ou não, estando sofrendo ou não, recebendo a tua bênção ou não, recebendo o livramento ou não. E você saiba de uma coisa: o teu Pai Celestial é bom, Ele curou um estrangeiro pelo testemunho de uma menina, Ele curou um estrangeiro, Ele vai também operar na tua vida. Não te preocupes, o Senhor é o teu Deus, Ele está contigo, e essa lepra espiritual vai desaparecer do teu caminho. O Senhor vai remover toda essa vergonha, esse opróbrio, toda essa humilhação, toda essa perseguição. O Senhor vai dissipar do teu caminho, mas foi necessário. Entenda, a tua libertação chegou o momento
momento da limpeza, chegou o momento de você dar o último mergulho nesse rio Jordão, que foi difícil mergulhar 7 vezes nele, e você vem mergulhando ano após ano, mas agora sim, agora chegou o momento da palavra de Deus cumprir na tua vida, e você vai sair dessa prova, não somente liberto, mas transformado também no teu coração, com a tua alma, aleluia, em comunhão com Deus, aprendendo o valor da adoração, aprendendo que você é um adorador, e Deus não é um serviçal teu, Ele está operando na tua vida, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia é para sempre. Glória a Deus, esta é a palavra, Deus seja louvado.